Quais os principais medos das crianças? Bom, essa, na verdade, é uma continuação do nosso vídeo, né? Que a gente estava conversando sobre medo. E quais são os principais medos das crianças? Nós que trabalhamos com crianças, a gente precisa se ater nesse tema medo. Eu falo para você que é odontopediatra, para você que ama atender crianças, para você que está aí no seu consultório no interior, vivendo aí essa loucura das crianças chegarem com medo, não sabe o que fazer, não tem uma luz no final do túnel, conte comigo, porque eu estou aqui para te ajudar a clarear sobre alguns assuntos que eu tenho certeza que vai fazer diferença no seu caminhar. E como que a gente aprende a melhorar o nosso caminhar? Caminhando, né? A gente vai aprendendo a melhorar tudo que a gente tem nessa questão das nossas dificuldades, através da gente aprendendo aquilo que precisa ser aprendido. E eu estou aqui para te ajudar nesse aspecto. Bom, eu fiz um roteiro aqui, estou procurando aqui umas coisas que eu queria falar, lembrei. Então, olha só, o medo, quando ele não é entendido pelo profissional, ele pode atrapalhar grandemente a sua conexão. Qual conexão, Tia Bela? A conexão paciente-dentista, a conexão paciente-pai, a conexão dentista-pais. Então, o medo é como se fosse aquela coisa mais sombria que aparece no consultório de repente, né? A criança manifesta o medo sempre quando ela se sente ameaçada por algumas coisas, e esse medo, ele pode atrapalhar todo um clima do consultório, que muitas vezes pode ter começado de uma maneira muito linda. O paciente pode ter chegado no seu consultório com a mãe todo feliz, tá na sala de espera, lá empolgado com tudo, e aí quando chega no momento, principalmente da cadeira, a criança, ela manifesta, né, toda essa ansiedade, toda essa insegurança que ele tem através do medo. E o medo, ele pode muito bem ser manifestado pela criança de formas distintas, né? Tem crianças que a gente percebe que está com medo quando a criança simplesmente se cala. Ela não fala um A. E às vezes os profissionais que não têm uma habilidade de perceber que isso é medo, leva para o coração, às vezes, que a criança é emburrada, que a criança, ela é uma criança que já é autista. Pensa para você ver, já faz pré-julgamentos da criança em questão do comportamento, que muitas vezes é só um medo. Às vezes, na mente do dentista, ele cria que é uma coisa muito grande, muito pavorosa, que ele não vai conseguir resolver, e ele fica desesperado naquele momento, e quando a gente percebe, é uma coisa muito menor do que a gente imaginava. Porque o medo, quando ele não é visto pelo profissional, quando o profissional deixa de dar importância na questão do medo, exatamente, o profissional, ele tem menos chance de criar essa conexão paciente-dentista, que é tão importante. Mas aí você pode estar pensando, Tia Bela, mas bebê também tem essa conexão? Claro, a gente não atende um objeto, não é uma boneca que está deitada na minha cadeira, não é um boneco, é um Batman que está deitado ali na minha cadeira, não é um objeto que a gente está cuidando, porque eu gosto muito dessa palavra cuidar e não tratar. Então, nós precisamos compreender todos os dias que nós lidamos com seres humanos. E a criança, né, o bebê, ele é uma alma, ele é uma criança que está sentada ali, mesmo que cognitivamente ainda não tenha um desenvolvimento neurológico capaz de compreender aquilo que eu explico, existem técnicas, manejos específicos para lidar com os bebês que amenizam essa sensação de medo. Primeira coisa, se você colocar um bebê de 1 ano, 1 ano e meio, para sentar sozinho na sua cadeira, mesmo que seja num assento odontopediátrico, esses que vendem, sem a presença da mãe por perto, você tira uma capa protetora natural que o bebê exige como segurança para ele se sentir bem no local que ele está. Então, é extremamente importante você compreender isso e propiciar que esse ambiente para o bebê pequenininho ele seja o mais seguro possível. E o mais seguro possível é perto da mãe, ou perto do pai, ou perto de uma pessoa que ele tenha confiança.
E o bebê, por mais que tenha 5 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano e meio, 2, pequenininho, o bebê tem confiança. Você já viu quando você chega perto de um bebezinho e você estende o bracinho doida para carregar esse bebê e você faz assim, vem cá com a titia, vem cá com a titia, e o bebê na mesma hora vira, porque essa virada de corpo que ele faz, ele é um movimento corporal dizendo, eu não te conheço, eu não vou com você, eu tenho receio, não sei quem você é, eu não sei o que você vai fazer comigo. E assim também é no nosso consultório de odontopediatria. Então, o protocolo que eu trabalho, que é o de encantamento Tia Bela, ele não permite que o profissional tenha uma atitude dessa maneira com o bebê. Então, jamais um profissional que trabalha comigo ou que atende pelo protocolo encantamento Tia Bela vai propiciar uma situação onde eu estou aumentando o risco de não haver conquista, de não haver a criação dessa conexão, desse canal de confiança. Não importa se é bebezinho, se é criança de 3 anos, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos. Essa conexão, ela tem que ser feita para que você possa realmente conseguir desenvolver e fazer os procedimentos que você tem que fazer nessa criança. O choro, ele não está relacionado com a minha percepção do medo, né? O choro vai existir muitas vezes, né? O choro vai existir muitas vezes como manifestação, às vezes, do medo, ou às vezes manifestação de outras coisas que não é o medo, né? Então, a gente tem que separar um pouco isso, porque senão você pode estar construindo na sua mente que você só vai atender uma criança se ela não estiver chorando, porque aí você vai fazer você vai eleger isso como um pré-requisito para que você diga a você mesmo, olha, agora eu posso atender. Essa criança não está chorando, ela não está com medo. Ou o contrário, eu não vou atender enquanto esse bebê não parar de chorar. Aí pode acontecer que você vai ficar muitas horas ali na cadeira e não vai conseguir atender o bebê, porque o bebê não vai parar de chorar, porque é a manifestação que ele tem para muitas reações, ou seja, o medo, ou mesmo que não seja o medo. Aí você vai ter que ter umas habilidades, um manejo especial para trabalhar com essa criança no choro, mas desenvolvendo todas as escolhas assertivas que fazem com que vocês comecem a se conectar e a tirar o medo daquela criança. E isso é muito importante porque os pais, eles estão atentos a todas as nossas escolhas, as nossas condutas com o bebê. Você acha que não, Tia Bela? Mas será que o pai está olhando isso? Ele quer mais que eu faça a escovação, que eu ensine ali o bebezinho ou a criança mais velha a escovar e tudo. Não, o modo com que você entrega os procedimentos que você, né, oferece como serviço no seu consultório é o que é mais percebido pelos pais. Engana-se o dentista que acha que os pais não percebem isso. Esse é o grande diferencial que vai te colocar à frente dos profissionais que não observam esse modo como as coisas são entregues. Isso vem de anos de experiência, isso vem de um caminhar muito longo na minha vida profissional, e eu percebo que isso realmente tem grande valor no consultório. Bom, então, e tem muitos odontopediatras que agem assim, né, que nem se importam com o medo da criança, e vão fazendo o que tem que fazer de qualquer jeito, de maneira solta, sem protocolos assertivos, por isso que não obtém resultados, como se diz, não tem uma programação de aumentar, de escalonar o seu resultado monetário, porque nós trabalhamos para ter um resultado monetário. A gente trabalha com amor, com dedicação e tudo, mas a gente precisa do resultado monetário. Ninguém está aí na vida profissional se dedicando, fazendo as coisas para não ganhar o que tem que ganhar no final do mês. Todo mundo trabalha para isso. Nós temos boletos para pagar. Então, a minha proposta é te ajudar a encurtar o caminho, fazendo com que você observe os pontos nos quais você pode estar agindo, e agindo achando que está acertando, muitas vezes, né? Isso acontece, a gente faz de um modo que a gente não é o melhor modo, mas é o modo que a gente acha que está acertando. Mas para isso que eu estou aqui, para te alertar e você conseguir fazer uma autoavaliação
no modo como você está trabalhando, para que você possa fazer as correções, e muitas vezes são pequenas, mas são grandiosas no resultado que você vai alcançar. Então, uma coisa que eu deixei até bem anotada aqui, tem profissionais que têm um consultório lindo, maravilhoso, que você abre no Instagram, o consultório é lindo. A pessoa tem, assim, uma estrutura maravilhosa. Contratou um arquiteto bacana, que fez a divisão da clínica, né, fez os consultórios, enfim, tem uma estrutura maravilhosa. Esse profissional também, ele pode ter também uma pós-graduação, ter vários quadros de títulos no consultório dele, que fez pós-graduação até fora do país, né? Que fez mestrado, né? Hoje fez mestrado, pode ser que dê aula, pode ser que não, fez doutorado, fez pós-doutorado, né? E muitas vezes esse profissional, ele não entendeu que é preciso ter uma conexão com os pacientes de forma assertiva, fazendo a empatia para poder enxergar aonde está o medo das crianças, e esse profissional ainda não ser um profissional que no consultório ele se diferenciou. Você acha que não existe? Existe sim. Eu recebo, às vezes, muitas mensagens de pessoas que agem dessa forma, pode descer a outra também, que agem dessa forma, e esses profissionais, eles ainda não encontraram uma satisfação, uma grande realização no consultório, porque eles não perceberam a importância que é de fazer essa conexão com os pacientes, né? Então, isso só, né, deixando bem certo aqui, que essas escolhas de consultório bonito, né, consultório todo estruturado, lúdico, enfim, só isso não basta. Mas quem tem isso é importante? Claro! Poxa vida, uma pessoa que tem um mestrado, tem um doutorado, pós-doutorado, são pessoas que estão dispostas a aprenderem cada dia mais, outras dispostas até virarem professores para ensinar. Isso tudo tem valor. Só que esse detalhe da conexão, muitas vezes ele não é observado, porque muitas vezes não existe uma matéria que ensine esse detalhe. Não existe faculdade que nos prepara para essa questão tão, assim, psicológica, humanizada, e digo mais até espiritual, para perceber a grandiosidade desse detalhe. Mas é claro que esses profissionais que se capacitam através desses estudos, eles também estão fazendo uma excelente escolha. E agregando a isso, né, esses protocolos assertivos que nos fazem, que promovem essas conexões humanizadas com as crianças e com os pais, a pessoa tem a faca e o queijo na mão. Como dizia antigamente, né? Ela tem tudo para encontrar os melhores resultados monetários no consultório e satisfatórios como realização pessoal e profissional, que eu acho que é o que realiza a gente, né? A parte financeira e uma satisfação pessoal, profissional, de saber que está fazendo o melhor que pode dentro daquilo que resolveu trabalhar. Bom, então, se falta esse caminho que me conecta à criança, eu simplesmente, eu tenho tudo, mas eu não tenho nada, porque é preciso fazer esse caminho. E pensando nos principais tipos de medo que a criança tem, eu elenquei alguns para a gente conversar. Eu acho que as crianças, principalmente as crianças a partir dos 3 anos, né, que às vezes até menos, crianças que já percebem sobre a questão da agulha, elas morrem de medo da agulha. Eu tenho crianças, só para contar uma história, eu tive uma mãe que levou uma criança no meu consultório e era o retorno dessa criança. Ela já tinha ido no meu consultório 6 meses atrás, tinha feito uma experiência incrível. E aí, quando ela chegou 6 meses depois para fazer uma nova consulta, né, uma consulta, um controle de prevenção, a criança já chegou, na hora que abre o elevador e entra na minha clínica, a minha secretária falou que ele estava bem quietinho, que não estava entendendo, e ele estava atrás dela. Bom, enfim, aí a gente foi para a brinquedoteca, e eu, percebendo o tempo todo que aquela criança, ela estava um pouco ressabiada. Ela estava gostando de estar ali, mas ela não conseguia romper uma parede que deixasse ela aproveitar ao máximo a experiência que ela já tinha feito e que ela tinha certeza que ela poderia repetir na minha clínica.
pelo modo que a gente acolhe as crianças, pela conduta que a gente tem antes de chegar com a criança na cadeira, por tudo que a gente faz com a criança. E eu percebi isso. E aí, na hora que eu fui fazer a anamnese com a mãe na minha sala, a primeira coisa que eu perguntei para a mamãe foi isso: ô, mamãe, né, o fulaninho, ele hoje, ele tá mais ressabiado e tudo. Aí ela vira para mim e fala: tia Bela, tá mesmo, que eu acabei de sair da clínica de vacinação. Poxa vida. Aí na mesma hora eu falei com ela: nossa, mas você não fez isso não. Aí ela: por quê, tia Bela? Eu falei: mas porque ele acabou de vivenciar uma experiência com a agulha, né? Então a criança está com aquilo ali na cabeça. Por mais que ele já tenha vivido uma experiência comigo boa, o que está mais recente na memória dele é uma experiência com agulha, aonde ela me contou que ele chorou demais, que ele ficou muito nervoso e tudo. E aí, depois que sai do lugar onde fez a vacinação, ele vai para o meu consultório. Então, isso, eu até falei com ela, nunca mais você marca uma consulta depois que ele tiver vivido uma experiência, ter passado por uma experiência ruim, principalmente de agulha. E aí, qual foi a minha percepção e qual foi a minha conduta com essa criança? Rapidamente, a gente tem que se virar, né, nos 30, como diz, e aí eu tive que pensar numa metodologia, e aí vem muita resiliência, o que eu tenho que ser proativa para construir alguma coisa, e aí eu percebi que eu precisava desconstruir todo esse sentimento que estava no coração dele, né, na alma dele, há tão pouco tempo, porque tinha sido praticamente uma hora antes que ele tenha vindo para o meu consultório, então eu precisava me desdobrar ali para eu poder conquistá-lo. Não conquistá-lo da maneira que eu já havia conquistá-lo, mas de uma maneira maior ainda, né? E aí eu resolvi ser bem franca com ele, porque era uma criança que já estava além dos 4 anos, então cognitivamente ela já tinha uma compreensão na razão daquilo que eu estava falando com ela. Então eu decidi conversar com ele, né? Então foi muito bonitinho, porque eu cheguei lá na brinquedoteca para buscá-lo, para poder levar para minha sala, para conversar com ele no computador e tudo. Eu sentei com ele e falei com ele: ô fulano, a mamãe me contou que você tomou a vacina, é verdade? Você foi corajoso? E aí eu levei para um outro lado. E aí ele olhou para mim, quando eu falei corajoso, ele olhou para mim, ele falou comigo: eu tomei, tia Bela. Eu falei: é mesmo? Nossa, você foi a criança mais corajosa que já teve aqui hoje, porque nenhuma criança que veio aqui hoje tinha tomado vacina com coragem como você tomou. E aí ele regalou um olho, e nessa hora eu consegui fazer uma reconexão com ele, né? Ainda mais que eu continuei e falei com ele: olha que legal, e aqui na Tia Bela não tem agulha. Então, hoje você já foi corajoso, já foi no lugar que você tomou a vacina com agulha, e agora você está na Tia Bela. Olha que delícia, e aqui não tem agulha, só tem escovinha, a gente vai brincar, a gente vai cuidar do seu dentinho. E aí eu fui reconstruindo com ele tudo que ele já tinha vivido comigo há 6 meses atrás, e sempre pontuando com ele que aqui não haveria agulha, porque o procedimento que eu iria fazer nele era só de prevenção. Era uma criança que não tinha tido nenhuma lesão de cara, e mesmo se tivesse tido alguma lesão, hoje a gente trabalha com as técnicas de ART, né, que rarissimamente a gente utiliza anestesia. Eu tenho, né, a graça de trabalhar no meu consultório com anestesia sem agulha, então, assim, eu pude, de uma maneira muito segura, reconstruir um caminho de confiança com ele, dando uma segurança para ele que naquele dia não haveria nenhuma situação de agulha. Então, assim, a agulha, ela é realmente um fator que as crianças têm muito medo dos consultórios. Só para a gente lembrar uma coisa. Já viu aqueles pais que falam assim: meu filho, você não mexe ali, não faz isso, senão eu vou te levar no dentista para te dar uma agulhada. Então, tem alguns pais que utilizam ainda essas maneiras arcaicas de pedir, de exigir uma compreensão das crianças ou uma obediência das crianças num determinado momento, usando como punição o dentista, usando como punição a agulha. Por isso, muitas vezes, as crianças, elas condicionam ir ao consultório do dentista como uma possibilidade de levar uma agulhada. Então, às vezes, né, já aconteceu comigo também, às vezes no consultório,
a mãe, ela acaba soltando, né, uma bomba dessas com a criança. Fica quieto, senão a tia Bela vai te dar uma agulhada. Ou então, vira e fala assim, fica quieto, senão ela vai arrancar seu dente. Então, são maneiras, assim, que, nossa, cortam o meu coração, que na mesma hora, né, se precisar de eu tirar a luva, tirar meu face shield, tirar tudo, e falar, mamãe, vamos conversar aqui, ó, não tem nada disso, explica para ele que isso é só uma brincadeira, porque, às vezes, uma coisa boba que a mãe fala, a criança, ela tem confiança na mãe que está ali comigo. Então, se a mãe fala uma coisa dessa, só fica quieto que a tia Bela vai arrancar seu dente, ou a tia Bela vai te dar uma agulhada, a criança muitas vezes pode acreditar nisso, né? Então, a agulha, ela é um fator que realmente traz muita insegurança para a criança. E nós precisamos estar atentos a isso. No meu consultório, eu tenho um porta-retrato muito legal que fica na recepção, que pede aos pais, de uma forma muito educada, que eles não falem coisas desagradáveis que podem deixar a criança insegura, tais como falar até a palavra medo, né? Não precisa ter medo, ou então ela vai te dar uma agulhada, eu tenho essas coisas lá. E muitas vezes os pais leem ou não leem, né, na recepção, mas é importante também, quando a gente conversa com os pais na anamnese, a gente pontuar essas coisas, que não pode falar essas coisas com a criança na hora da consulta. E muitas vezes a gente fala, mas a mãe deixa escapulir. Eu brinco porque eu falo que a gente já avisou, ou que tem o porta-retrato, e lá no porta-retrato está escrito assim, ó, papai e mamãe, não usem palavras tais, tais e tais, porque isso pode desconstruir uma situação de confiança criada pelo odontopediatra. Mas se você usar, saiba que será cobrado uma taxa, uma multa de R$ 500 por sílaba. E os pais riem, né, desse bilhetinho. Eu, às vezes, falo na minha consulta, ó, você leu lá fora o porta-retrato, mamãe, que não pode falar isso, senão vai pagar R$ 500 por sílaba. Aí os pais, nossa, tia Bela, tá doida, é muito caro e tudo. Então, é uma metáfora, né, que eu uso, mas para mostrar o peso que tem, né, uma mãe falar uma coisa dessa com a criança na hora do atendimento. Então, o medo da agulha, ele é um medo que realmente ele está presente no consultório e que você tenha essas possibilidades, né, hoje em dia, de se atualizar e trabalhar pela RT, que é a metodologia mais recente, com comprovação científica, e que faz com que a gente utilize cada dia menos anestesia no consultório. E quando você precisar, você buscar saber sobre anestesia sem agulha, que quando bem utilizada, quando bem condicionada a criança a receber esse procedimento sem agulha, ela é fantástica. Eu amo anestesia sem agulha. Meu esposo também utiliza na parte de adulto. Bom, outro medo que eu coloquei aqui é o medo de assentar na cadeira. Tem criança que não assenta na cadeira, e na hora que você deu tudo certo, você recebeu a criança, fez tudo que você tinha que ter feito com a criança, na anamnese com os pais, na hora de levar essa criança para a cadeira, ela não quer ir para a cadeira, e aí ela foge. Ela foge, ou ela sai e vai para a sala de espera, ou ela agacha e fica num canto, ou ela esconde debaixo da mesa, já viveu isso? Isso acontece muitas vezes. Eu tenho um caso, que é a Maria, minha paciente, é uma gracinha, hoje ela já está grande, e aí ela ia no consultório desde pequenininha, e desde pequenininha ela amava tudo que eu fazia com ela, né, com 1 ano e pouquinho. Mas na hora de sentar na cadeira, ela chorava, desde pequenininha. E a Maria, todas as vezes que ela estava marcada para chegar no consultório, ela foi crescendo. Ela chegava, às vezes, tão linda, toda vestida de princesa, ia com fantasia e tudo, mas ela tinha o medo da cadeira. Então, assim, a maior novela que era na hora da consulta dela era a gente conseguir colocar a Maria na cadeira, porque ela tinha muito medo de sentar na cadeira. Depois ela até deixava, mas o negócio era essa passagem dela de fora da cadeira para sentar na cadeira. E eu tinha uma percepção disso muito respeitosa. Então, eu já sabia que isso ia acontecer, então eu sempre contava historinha para ela e tudo, antes dela sentar na cadeira, e falava com ela, Maria, vamos sentar na cadeira? Ela falava, aí ela já encolhia, tinha todas essas reações que eu estou contando. E aí eu falava com ela, Maria, olha as historinhas dos dentinhos que eu vou te contar hoje, muito legal. Tirava aquela sequência da cárie, as bactérias que eu tenho lá no consultório, e aí ela falava, mas conta aqui. Eu falei, não, eu vou contar, mas você vai assentar ali. E aí ela ficava empolgada e ela sempre assentava. Então, hoje, Maria já está com 7 anos. Hoje eu não tenho mais esse problema com ela. Mas foi um medo que eu percebi
né, e que eu nunca desrespeitei, de, por exemplo, exigir que os pais, ela já com 5 anos, né, grandinha, obrigassem ela, puxando ela pelo braço para ela se assentar ali de uma forma obrigada, porque com 5 anos a criança entende tudo. Então, eu precisava criar uma conexão de confiança, eu e ela. Então, eu conseguia fazer a atração dela para a cadeira, sempre utilizando manejos, técnicas que fizessem com que ela acreditasse que não ia acontecer nada demais ali. Então, eu sempre me lembro desse caso da Maria, que o único problema dela era a hora que ela iria se sentar na cadeira. Outro receio que a criança tem muito é a questão da manipulação da boquinha. Já viu quando a mãe fala que não consegue escovar o dentinho do bebê, mesmo o bebezinho já com 2 anos e meio, maiorzinho, que na hora que vai encostar a mão para escovar o dentinho, a criança chora, vira o rosto e roda, vira, né? Porque eu falo que o bebê parece uma minhoquinha, porque eles têm uma flexibilidade muito grande, uma agilidade muito grande e uma força muito grande. E muitas vezes a mãe sozinha não consegue higienizar o bebê. Ela precisa do auxílio de mais uma pessoa. Então, essas crianças, às vezes, elas têm o receio da manipulação na hora que você vai encostar a mão. Por quê? Uma higienização bem feita é aquela onde os pais conseguem escovar e levantar o lábio da criança para fazer a higienização, afastar a bochecha, puxar a bochecha para cá, para lá. Eu ensino tudo isso na hora da consulta. E os pais já falam, Tia Bela, quando eu vou segurar o lábio, a minha bebezinha faz assim, ó, e ela não deixa eu manipular. Esse é um receio muito grande que as crianças têm na consulta. Mas a gente não pode deixar de fazer, senão a gente não vai higienizar. Então, a gente tem que buscar alguma coisa que possa fazer com que essa criança ela se distraia nesse momento e a gente consiga fazer com que ela acostume com essa manipulação. E o que faz as crianças acostumar com essa manipulação, os bebês, é a repetição, que eu falo muito com os pais. É a rotina de se fazer 2 a 3 vezes ao dia, que vai mostrando para a criança que aquilo não dói. E assim também era o consultório. Mas o que vai propiciar, por exemplo, uma criança dessa ter uma maior aceitação no consultório de você, como odontopediatra, manipular essa criança, é a rotina diária em casa. Então, é muito mais um dever de casa para a mãe repetir esse movimento para quando ela chegar no seu consultório você conseguir executar, do que você, 2 vezes por ano, ter que fazer essa manipulação e a mãe assistir. Então, faz muito mais parte dela fazer. É claro que a gente aqui abre um parênteses para as crianças autistas, que têm uma dificuldade na questão sensorial da manipulação da boca. As crianças, e isso também se deve aos diversos espectros autistas, né? Porque tem algumas crianças que têm menos, outras mais, mas elas desenvolvem também essa questão sensorial de não gostar que a gente pegue na boquinha delas. Então, a gente também precisa de criar essa rotina em casa para que os pais possam conseguir higienizar. E muitas vezes precisa segurar a criança vai chorar, precisa ter, às vezes, mais de uma pessoa. Eu falo que, às vezes, 4 mãos, 6 mãos. Então, essa questão da boquinha é uma coisa que as crianças não gostam muito no consultório. E a outra coisa que eu coloquei aqui, ó, um dos medos também, é o medo do dentista, né? O medo do profissional, que pode ser tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. A criança tem medo, né? Principalmente na primeira consulta. A criança nunca me viu. Ela tem medo, poxa, eu vou no dentista, nunca vivi essa situação. E aí, eu ainda abro um parênteses também, que muitas crianças que têm medo do dentista, elas nem viveram ainda a oportunidade, não tiveram a oportunidade de ir ao dentista, mas já tem medo do dentista. E aí a gente tem que pensar, mas de onde vem esse medo? De onde está surgindo esse medo? Muitas vezes esse medo, ele vem de falas entre os pais em casa, na hora do almoço, que já um fala com o outro, nossa, hoje eu tenho dentista, detesto dentista, morro de medo. E a gente, muitas vezes, a gente passa a descuidar do que a gente fala em casa, e as crianças, elas estão constantemente atentas a tudo que a gente está falando. Então, essa criança, muitas vezes, ela não verbaliza o que ela sentiu com a fala dos pais.
ela ouve a mãe comentar com o pai que vai no dentista e que a mãe morre de medo do dentista e que está achando um saco ir no dentista, muito ruim. Naquela hora, ela escuta, mas ela não verbaliza com os pais. Ah, mamãe, você tem medo de dentista? Ela não fala, mas ela guardou aquilo. E aí vai chegar o momento que ela tem que ir ao dentista. E o que volta na memória dela? O medo que a mãe tem do dentista. Então, muitas vezes, o medo do profissional não é por experiência que ela já viveu, é por experiências que ela não teve a oportunidade de viver, mas que ela acredita na experiência da mãe. E aí é muito importante, quando a gente observa no consultório, que a criança tem medo, que ela já chega com aquela expressão de medo, desde quando você recebe ela, e quando você conversa na anamnese com os pais, e a mãe, normalmente a mãe fala, porque ela muitas vezes demora a levar a criança no consultório, né, faz aquela primeira consulta com a criança com 5 anos, e ela fala, tia Bela, eu sei que eu demorei a trazer minha criança aqui, mas eu demorei porque eu morro de medo de dentista. E aí é muito claro, né, que essa experiência que a mãe teve, muitas vezes, deixa a mãe com tanto medo que ela não leva a criança no dentista e que a criança, muitas vezes, absorve, sem a mãe perceber, esse medo, porque a mãe já verbalizou isso de alguma forma. E a experiência hoje no dentista pode ser tão incrível, né? Com os protocolos que existem hoje, lúdicos, que você pode oferecer eu falo que aqui a gente, nas clínicas, a gente faz com que a criança se sinta segura, num ambiente gostoso, respeitoso, que exala amor, cuidado, carinho, aonde ela brinca, né? Porque a criança, ela gosta de brincar. Então, a gente precisa criar ambientes aonde ela brinca, mesmo no dentista. E tem uns pais que falam comigo, nossa, tia Bela, você criou uma Disney. E eu respondo, falo, olha, realmente, assim, a gente faz de tudo, né? A gente faz esse circo todo aqui, e no meio disso tudo, a gente trata, a gente cuida dos dentinhos das crianças, a gente acompanha o crescimento das crianças orofaciais, e a gente consegue promover uma prevenção humanizada, porque a gente dá muito valor e atenção a observar quais são os principais medos que as crianças possuem. Então, a minha tarefa para você para que você possa fazer uma autoavaliação se você tem realmente elencado na sua mente quais são os principais medos das crianças e se você realmente leva isso como algo que seja relevante para você poder criar uma metodologia, né, um protocolo de atendimento, assim como eu tenho o Encantamento Tia Bela, que propicia a construção realmente de uma experiência incrível no dentista. Eu sou Tia Bela, toda terça e quinta, eu tenho vídeo novo no meu canal, eu quero muito te ajudar, né, a construir uma carreira sólida com pacientes particulares, nada de convênios mais, mas que você seja uma profissional que consiga oferecer o seu melhor, né, através de uma metodologia eficiente e eficaz, para que você possa ser reconhecida como alguém que faz, que pratica uma odontopediatria, mas como missão, e não só como uma obrigação de ter, né, um valor monetário no final do mês, que é importante, mas que, unida a uma missão, realmente nos traz a melhor realização que a gente pode ter na vida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.